Bom, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos para o Enem. E hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a expansão marítima portuguesa. E falar sobre a expansão marítima portuguesa é interessante porque é o ponto de partida para a gente compreender a nossa própria história, né? Como foi que qual era esse cenário que a Europa estava vivendo e como foi que esses europeus chegaram até as nossas terras, né? Então, entender esse contexto significa também que a coisa não foi tão simples assim, não foi tão romanceada assim. Tiveram muitos conflitos, ver que essa ideia de conquista que eles chegaram até aqui levou à dizimação de muitos povos. Mas isso fica para um outro debate. O que nós temos que entender é que a Europa, nesse período, estava passando por diversas transformações, principalmente no que se tange à sua economia. Então, o que predominava nesse período era o que era conhecido como sistema feudal. E ao final desse período, do sistema feudal, nasce o que nós conhecemos como o Estado absolutista. Mas o fato é que esse sistema feudal ele entrou numa profunda crise no século XIV, por alguns fatores, como, primeiro, a ascensão da burguesia. Então, guarde bem isso. Nas cidades medievais, que passaram por uma intensa movimentação comercial nesse período. Então, essa classe, pequenos comerciantes estavam surgindo ali na Europa, e esses pequenos comerciantes começaram a guardar um pouquinho de dinheiro, no qual a sua relação não tinha a ver com nenhum dos nobres, eles não participavam dessa nobreza. E a crise no campo, a segunda, a crise no campo, as revoltas camponesas e a peste negra. E entre outros, que quando nós estudarmos feudalismo, nós iremos falar especificamente dessas questões. Então, isso forçou esses senhores feudais a traçarem novas estratégias, tanto para se manterem no poder, como também nas questões econômicas. Então, por um lado, enquanto esses senhores se reuniam e tentavam montar uma estratégia para vencer a crise, os burgueses estavam emergindo economicamente. Então aí, a partir desse contexto, surge a figura do rei. Nós vamos ver com mais calma aí. Então, mas o que eu quero que você diga é que essa causalidade, ela não, essa crise que acontece na Europa, essa crise no qual ela passa, ao qual o feudalismo começa a perder espaço para vamos dizer assim, para as raízes do capitalismo, centrada nesse renascimento comercial urbano, isso
não podemos dizer que, assim, que isso aconteceu do dia para a noite. Né? Uma hora você acorda, você dorme feudal e você acorda moderno. Foi todo um processo de estratégias, de poder, em que essa nobreza tenta se reabilitar enquanto a classe burguesa vem emergindo. Porém, a classe burguesa emerge com poder econômico, mas não possui aquilo que os nobres possuíam, que era um poder político. Então, essa reorganização, essa reestruturação que se tem, o Perry Anderson ele chega a dizer que seria uma reajuste dessa elite feudal, nasce o Estado absolutista. E com o Estado absolutista, começa a surgir uma nova forma de relação econômica, pautada no comércio. Então, surge o mercantilismo como a principal medida política tomada por esses estados, e qual se tornou a base desses governos. O comércio e a balança comercial favorável. Então, esse tipo de economia de livre capital agradou muito os burgueses, que se aproximaram mais do rei. Porque o rei ia garantir a eles a propriedade privada. Então o mercantilismo ele foi essa doutrina econômica dominante na época do absolutismo. Pois esse requeria o rompimento dessas barreiras comerciais, com o objetivo de aumentar o poder do Estado perante outros Estados. Então anote essas características. Primeiro, que o mercantilismo encorajava a exportação, a balança comercial favorável e proibia a exportação de ouro e prata. Portanto, nesse Estado moderno, surge o monopólio, a centralização econômica na mão de um personagem, do rei, o protecionismo e o que caracterizou muito forte esse período, que foi a expansão ultramarina. Ou seja, agora, quem quiser ter uma economia forte, quem quiser dominar, vai ter como ponto de partida uma política externa voltada para a conquista. E aí que entra os portugueses, já que os portugueses foram o primeiro a se organizar como um Estado nacional. E eles foram também os primeiros a se lançar ao mar no período das grandes navegações marítimas no século XV e XVI. E o primeiro motivo que levou os portugueses a esse empreendimento das grandes navegações foi a progressiva participação lusitana no comércio europeu no século XV. Por quê? Em razão dessa burguesia que investiu nessas grandes navegações, nessas grandes expedições no intuito de comercializar com as diferentes partes do mundo. Então você vê agora que esse comércio ele sai desse nível regional, uma economia mais regionalizada, e parte para uma economia mundo. E além da burguesia ter interesse, a Igreja Católica também se interessava, porque ela via a possibilidade de se expandir, uma possibilidade de expandir a fé católica, principalmente do domínio dos povos muçulmanos e também dos pagãos, que eles consideravam pagãos africanos.
Então a igreja incentivava essas iniciativas por meio do reconhecimento da posse das terras. Isso é interessante porque quando Colombo ele chega na América, e que o rei de Portugal fica sabendo que ele tinha chegado até lá, ele recebe a notícia, ele tenta tomar as terras. Mas só que aí o Papa, se não me engano foi o Papa Alexandre alguma coisa aí, estou lembrado do nome, ele diz, olha, as terras pertencem à Espanha, porque foram eles que chegaram, foram eles que patrocinaram aquilo que a própria Portugal já tinha negado a Colombo. Então, assim como eu falei, essa centralização monárquica que aconteceu primeiro com Portugal, ainda no século XIV, com a Revolução de Avis, então isso fez com que Portugal se organizasse, se aperfeiçoasse e através dessas influências de outros povos até, ele investisse nessas expedições marítimas. Né? E tanto que em 1417 ela funda a Escola de Sagres, que é um centro de construção e de pesquisas navais, sob o comando do astuto infante Dom Henrique, o navegador. Então Portugal, nesse sentido, em termos de tecnologias para a época, era muito avançado. Tanto que criou as caravelas, que possibilitou uma navegação mais ágil. Então, nesse período, as principais rotas comerciais estavam voltadas no trânsito entre a Ásia e as nações mercantilistas europeias. Então, entrada ali estava a China, a Pérsia, Japão, a Índia. E parte desse câmbio de mercadorias ela era intermediada pelos muçulmanos via Mediterrâneo. Então, o Mediterrâneo era a rota. Então, eles descobrem uma nova rota pelo Atlântico. Então, com essa nova abertura da rota pelo Atlântico, Portugal passou a controlar o tradicional comércio de especiarias e de outros produtos orientais, e tendo Lisboa como centro desse comércio. Então, o Atlântico ele substitui o Mediterrâneo como centro do comércio europeu. Mas isso não quer dizer que Portugal não tinha mais interesse pelo Oriente, pelo contrário. Nem depois da descoberta das nossas terras, isso alterou os planos expansionistas e comerciais em direção à Ásia. Então, isso quer dizer o quê? O professor Luiz Carlos Soares, ele ressalta que esse processo de expansão comercial e marítima europeia, no seu início e no seu desdobramento, não foi tão pacífico assim. Pelo contrário, surgiram muitas guerras, conquistas e submissão dos outros povos, o interesse pela África, pelo Oriente, pelas Américas. Então você percebe que essa busca por territórios, a busca por essas riquezas, né? E tudo isso fruto também todo de um imaginário, que essas terras eram onde corria o leite e o mel, onde tinham mitos de grandes monstros, rotas sendo descobertas. Né? Hoje a historiografia mostra que Cabral não foi o primeiro a chegar a essas terras. Então assim, por exemplo, em 1948, o Vasco da Gama ele alcançou as Índias.
Por que ele alcançou as Índias? Porque Portugal tinha chegado até a ponta ali, mais ou menos, onde ele era a África, que ficou chamada de Cabo da Boa Esperança. Então Vasco da Gama ele vem pela costa da África e consegue chegar até as Índias. E depois, logo, acho que 2 anos depois, em 1500, o rei chama o Pedro Álvares Cabral para uma nova expedição aqui nessas terras, para tentar manter esse comércio com as Índias. E segundo o relato, nessa viagem, uma das naus se perdeu, uma das caravelas se perderam, e eles, na tentativa de encontrar, chegou às terras brasileiras. E passou alguns dias aqui, e depois retornou para o Oriente para fazer comércio. Então esse lugares onde eles passaram, em Portugal passou, ficou conhecido como, o continente americano ficou conhecido como um novo mundo. Ou seja, um mundo no qual se abre, no qual agora eles vão poder, porque as políticas que foram adotadas foram políticas de exploração, e nós vamos ver isso no decorrer das nossas aulas de história. Os portugueses chegam aqui, se estabelecem por aqui, mas bem diferente dos espanhóis, né? Porque, salvo engano, nós só viemos colonizar realmente nossas terras depois de 30 anos. Então essa é a trajetória da chegada desses navegadores, dos europeus até as Américas. Então o importante é você compreender que também essa chegada até aqui, ela não foi de forma bem pacífica. Houve muitos confrontos. E até entre mesmo, porque a guerra era que movia essas conquistas. Guerrear para conquistar. Não era à toa que alguns países tinham medo, alguns países se tornaram colônias devido ao grande aparato bélico que muitas dessas nações já possuíam, que fazia com que elas se submetessem às suas ordens. Mas, a priori, é isso que fica dessa aula. Até a próxima. Eu te espero. Curte a gente lá no nosso canal. A gente tem um canal. Curte a gente aqui no Facebook também. E eu espero você na próxima aula. Ok?